E Jesus acrescenta na linguagem do seu tempo, cultural do seu tempo, para se poder fazer entender, evidentemente, então, e que tem que ser atualizada por nós, suas discípulas, seus discípulos, para cada geração, também hoje, para este nosso século XXI. Quando deres esmola, portanto, Jesus aceita a prática corrente, porque no seu tempo não havia, digamos que, alternativa. E então, do mal o menos, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Percebemos o alcance, a profundidade que tem de pudor, de recato. Porque o ato em si, já então para Jesus, soava a humilhação. E então com trombetas pior. Era o absurdo. Era a humilhação levada ao absurdo. Já tem ressonâncias de humilhação o ato em si, o dar esmola. Porque não é isso que Jesus vai fazer. Não consta nos Evangelhos que alguma vez Jesus desse esmola. Promovia as pessoas, fazia saltar de dentro para fora de cada ser humano, o mais oprimido que fosse, a sua capacidade, a sua originalidade, até se tornar um eu sou, em diálogo de igualdade com o eu sou que é Jesus. Portanto, tornar-se sujeito. Essa é a prática maiútica de Jesus. Que aquelas narrativas que são em blasfémia, em linguagem de blasfémia, conhecidas por multiplicação dos pães, também querem dizer. É a partilha dos bens e não a esmola. A saída com dignidade para uma sociedade perversa e injusta, o reinado dos poderes. A alternativa não passa pela esmola, passa pela justiça. Por uma economia de justiça que atenda e satisfaça as necessidades fundamentais de cada membro, de cada ser humano, seja ele quem for, de que condição for, de que etnia for, de que cor for, de que nação for. Ser humano é o nosso denominador comum que nos une. É por aí que nos unimos e que somos família. Por isso as nações, as fronteiras, os Estados são já uma aberração. Porque parece que separam o que está tudo unido na origem, que são a humanidade em cada ser humano. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. A mão esquerda é sempre, na linguagem evangélica e bíblica, também nunca nos dizem. É sempre a mão que faz. As mãos são o símbolo da ação, portanto, da prática, de uma prática, da ação, da intervenção. E a mão esquerda é considerada a mão que opera mais na linha do perverso, na linha do mal organizado, institucional. E então que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. A direita é considerada a mão, digamos, mais da ação mais bondosa, da ação mais, para Jesus, seria a ação intrinsecamente maiútica, intrinsecamente libertadora. Portanto, que puxa de dentro para fora por cada ser humano, para que ele salte na sua originalidade cá para fora. E vai meter medo aos poderes, é claro. Eles vão assustar-se quando encontrarem um que era objeto de caridade, caridadezinha, de esmola. Quando ele se transformar em sujeito, num eu sou,
os poderes assustam-se e consideram que quem faz uma ação destas, a mão direita que faz uma ação destas em alguém, é subversiva. Esse alguém é um subversivo. É um perigoso. Claro, perigoso para os poderes. Para a sua sociedade injusta e perversa. Toda ela edificada em idolatria. E assim a tua esmola permanecerá em segredo. Ninguém chegará a saber. Só o próprio ou a própria. Não há nenhuma humilhação, ainda que o ato em si já seja humilhante. Mas assim, pelo menos, não tem a dimensão da humilhação que, quando se toca a trombeta, tinha. Quando se põe na televisão, também passa a ter. É a trombeta do nosso tempo. A publicidade é a trombeta do nosso tempo. E como os três poderes usam e abusam da publicidade. Tudo mentira. Como temos de suportar, por exemplo, cá em Portugal, todos os dias nos telejornais, a toda a hora do dia, sempre, invariavelmente, a presença do Primeiro-Ministro, a inaugurar mais uma coisa, a dizer mais uma coisa, a desmentir e a mentir, a desmentir verdades que estão à vista de toda a gente, a fazer interpretações das mais perversas dos factos que estão mesmo aí, que não precisam de ser sequer interpretados, mas que dá sempre ali, manipula e dá sempre ali uma reviravolta e sempre põe tudo a seu favor, a favor do poder. Isto é a perversão das perversões, mas é assim o poder político. A política não. A política é a arte mais nobre dos seres humanos, mas de nós todos, mulheres e homens, desde criança até fim, até final, até a nossa explosão final dentro da história, que é a nossa Páscoa definitiva dentro da história, a nossa derradeira Páscoa dentro da história. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo. Quer dizer, já não é tão ofensiva, já não é tão humilhante. E o teu Pai, o Abá, Criador, que vê o oculto, há de premiar-te, na tradução que aqui tenho, há de premiar-te. Esta linguagem é tão perversa para o século XXI, porque parece que nos apresentam um Deus que dá prémios, e se dá prémios a uns, dá castigos a outros. Isto é uma perversão. E é por isso que faz mais mal ler, escutar estes evangelhos na letra em que eles se apresentam, do que não os escutar, não os ler. Se as igrejas não os atualizam, é melhor que estejam caladas. Porque ler isto num domingo e depois fazer ainda um comentário a pôr isto ainda pior, sem nenhum espírito, só com a letra, e apelar cada vez mais à caridadezinha, em vez de exigir e de exigirmos economias de justiça, para que nunca seja necessária a caridadezinha, a esmola. Ainda vamos apelar e achar muito bem que é asqueroso o que nós temos feito de Jesus, o que as igrejas têm feito de Jesus, do seu projeto político maiútico de reino, reinado de Deus. São mesmo igrejas eclesiásticas e não estão nada ao serviço do reino, reinado de Deus na história, tal como Jesus esteve. Não estão. E já prosseguiremos.